Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano, ele é um rapaz ligeiro. Não à toa ele joga capoeira, mas ele também tem uma sensibilidade que é bonita de se ver. E não à toa ele faz boas perguntas. E é ele que tem provocado a gente aqui nesse processo de podcast. E eu sou a Marina. A Marina é uma mulher pisciana de 26 anos, minha amiga de longa data. Ela fala, ela rodopia, ela te faz dar volta, gira, gira, gira. E aí quando você acha que não vai chegar em lugar nenhum, vrau, ela te derruba da pirambeira. É bom escutar a Marina. Meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulinho. E o Paulinho é uma espécie de jardineiro de seres viventes. Vamos dizer que ele dá as condições ideais para que quem está ao redor dele consiga se desenvolver. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Muito bem, cá estamos nós para o nosso, pelo que me consta aqui, oitavo encontro para falarmos da vida nessa pirambeira do tempo. E eu gostaria de saber primeiro, né, como de costume, como é que vocês estão, gente, nesse sexto mês de quarentena, de pandemia. Como vão as coisas por aí? Tô cansada, tô com a sensação de estar cheia, assim, tipo, transbordante, sabe? Não cabe mais coisa. Mas tô resiliente, né? Tô firme, tamo aí. É assim que eu tenho respondido quando as pessoas perguntam como eu tô. Tamo aí. Você, Paulinho? Tô carente. Tô muito sentindo falta das pessoas que eu gosto. Até um pouco das pessoas que eu não gosto também, às vezes sentindo falta de conseguir encher mais o saco delas, assim. Ao vivo, né? Não, eu não gosto muito de encher o saco das pessoas em rede social, né? Acho muito fácil. Tô meio carente também. Eu fiquei muito pensando quando você perguntou, Juliana, e a Marina trouxe a palavra. Eu tô me sentindo cheio, né? Cheio, assim, né? E é louco, né? Porque cheio e sem perspectiva de transbordar. Eu não tô vendo a borda do balde que sou eu. É assim que eu chego hoje me sentindo. Nossa, faço suas as minhas palavras. Acho que a sensação de carência, de estar cheio, contempla muito mesmo. E uma coisa que eu senti também, em pequenas oportunidades de encontrar outras pessoas, eu comecei a ficar com medo das pessoas, assim, sabe? Não medo, né? Acho que medo é uma palavra meio pesada, mas sabe quando eu tenho uma sensação de que eu tô ficando tão habituado com a zona que me cabe, que quando existe a possibilidade de ir ao encontro de alguém ou ir pra rua, parece que eu não quero, sabe? Aí depois que acontece, quando eu vou, eu falo, nossa, como é que eu não queria isso? E eu tô muito nostálgico, eu percebi que eu tenho ciclos de nostalgia, assim, né? Eu tô assistindo algumas séries que eu tava vendo no passado, um passado bem distante, tô revisitando algumas fotos antigas, né? Assim, tentando ficar menos na internet, né? E aí acabou abrindo uns HD antigos, assim. E aí, uma dessas experiências, eu fiquei revisitando o momento que eu tomei a decisão de trancar a psicologia e mudar pra rádio e TV. Foi em 2012 para 2013. E aí, né, aquele momento, coisa, sentimento de vestibular, né, assim, que decisão tomar, o que fazer da vida, não sei o quê. E aí, hoje eu tô muito contente, muito satisfeito com a escolha que eu fiz, só que aí eu não tive como fugir da pergunta, né, assim, o que eu estaria fazendo se eu tivesse terminado a psicologia, né? Provavelmente a gente não estaria aqui os três conversando agora, né? Talvez vocês dois com outra pessoa, ou outra coisa, ou talvez aqui, não sei, não tem como saber. Mas eu achei bem curioso, assim. E aí, com esse privilégio de poder olhar para essas coisas com a distância do tempo, eu fiquei ressignificando elas, né? Assim, então eu fiquei pensando, poxa, mas eu tava numa frustração de trabalho de pensar, poxa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas sobre a vida. E aí eu poderia, como psicólogo, fazer isso, né? Aí eu lembrei justamente da pirambeira. Eu falei, bom, mas eu, com a minha formação em rádio e TV, eu consigo produzir um conteúdo conversando com as pessoas sobre a vida, assim. Então,
Aí isso me dá um quentinho no coração. E isso me faz pensar também, né? Me fez pensar sobre essa questão do poder do desejo, das escolhas, né? Das decisões que a gente toma para a vida, né? Eu fiquei me perguntando assim, o quanto a gente consegue querer o que a gente quer, ou o quanto que a gente quer é algo externo a nós, assim. O que vocês pensam sobre a relação do nosso desejo com o caminho que a gente opta seguir, assim, no nosso dia a dia, nas nossas decisões de mudar de emprego, essas coisas do tipo, assim. Você falando, eu me lembrei aqui, talvez por não ter uma resposta, me lembrei de uma fala do Caetano Veloso, que ele fala assim: é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. É impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer, né? Então, essa frase aqui na sua fala me atravessou, né? Eu acho que você toca num ponto aí, né, de que tem várias coisas, né? Tem destino, desejo, a gente desejando, a gente sendo desejado. Mas eu não acho que nosso desejo ele é apartado de tudo que está acontecendo, né, com a gente e ao nosso redor, né? Eu fico pensando assim que nas coisas que me despertam os meus desejos, o quanto eu e o meu meio não somos também um ente, né? Uma coisa que produz desejos, né? E aí essa discussão de autonomia, né? Porque, legal, a gente deseja algo, mas assim, eu sempre penso, e eu ando falando muito disso, né? Quem está fazendo a curadoria dessa história? Dentre as escolhas, quais são as escolhas que eu não estou vendo? Então, escolher é fácil. O difícil é perceber todas as possibilidades de escolha. Se é que todas as possibilidades de escolhas existam, né? Então, o que existe é todas as possibilidades que eu consigo ver, né? E por que eu escolho e desejo uma ou algumas delas, né? O que determina essas escolhas? E quais são elas, né? Então, eu fico pensando muito nisso, né? E é sedutor demais, né? A gente pensar hoje aqui onde a gente está, por que eu tomei essa escolha e não outra, né? E o e se não existe, né, cara? Assim, porque tudo que aconteceria tem a ver com o caminho que eu ia percorrer naquele tempo e espaço que eu estava ali, né? Trazendo para perto, né, o que está acontecendo. A nossa vida, a vida das pessoas, a minha, a sua, de todo mundo, tá numa época assim que quando que a gente ia imaginar que a gente estaria nessa situação que a gente está de pandemia? E o que a gente está desejando agora nesse contexto, né? Quais são os desejos e as priorizações que a gente está fazendo que talvez a gente não estava fazendo antes, né? Conversando com algumas pessoas de outros contextos, assim, que tem gente que tá na mesma toada que tava antes, né? E aí eu falo, pô, por que essa pessoa não tá vendo o que outras pessoas estão, né? Então, é meio essas coisas que me atravessam com a sua fala, assim, pra gente abrir essa conversa. Olhinho, quando você diz que você faz essa pergunta, né? Por que algumas pessoas não estão vendo coisas que outras pessoas estão? Eu fico pensando muito, não sei, trazer uma pergunta aqui que é até difícil de formular, porque eu acho que ela não tem resposta. O que leva a gente a enxergar alguma coisa, né? Assim, porque eu acho que tem as coisas que a gente enxerga de um ponto de vista. Quer dizer, sempre é de um ponto de vista individual, né? Mas tem aí as coisas que a gente enxerga sozinha, assim, aleatória, né? E aí tem essa convergência mais coletiva, né? Então, enfim, quando a gente enxerga coisas que outras pessoas também enxergam e a gente se identifica. Quando você fala, eu fico muito intrigada com essa impossibilidade de alguém enxergar uma coisa que a outra pessoa tá enxergando, sabe? E com a impossibilidade real, assim. Porque além de uma falta de vontade, assim, né? Porque a pessoa não enxerga, que não vê, né? Não vê, ela não tá vendo, assim. Enfim, não tenho nenhuma resposta para isso, mas eu fico intrigada pensando nisso e fiquei pensando nisso depois que você falou.
Na verdade, eu acho que reposicionando, reconfigurando essa fala, é por que as pessoas enxergam coisas diferentes. Porque não tem uma hierarquia, é uma perspectiva diferente, né? Porque, Então, inclusive, se uma pessoa não tá enxergando uma coisa, ela tá enxergando outra. se ela não está enxergando uma coisa, isso não existe pra ela. Eu Só acho existe pra quem tá vendo. Mas aí eu acho que é uma questão de perspectiva, porque senão ou a gente hierarquiza quem vê, ou a gente hierarquiza o que se vê, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, para não parecer que quem enxerga tem um olhar mais apurado. A questão é enxerga o que e da onde, né? E isso tem a ver com tantas coisas, né? Tem a ver com história de vida, tem a ver com história ancestral. Mas o ponto aí que eu acho que é chave é a perspectiva, né? O que me dá ou me tira perspectivas? Esses dias eu estava refletindo, tomando banho, e estava pensando, nossa, eu tô sem perspectiva. E eu gostei de ter esse diálogo interno sobre a falta de perspectiva sobre uma determinada situação, né? Porque eu falei, putz, né? Não é necessariamente que determinada coisa não possa ser construída ou que determinada coisa não exista. Eu tô sem essa perspectiva. E aí eu comecei a pensar como é que eu posso, antes de criar a realidade concreta, que é isso que você está falando, trazer uma nova realidade para o meu campo de visão. Como é que eu faço para novas existências, como que eu possibilito novas existências no meu campo de visão? Talvez o primeiro passo seja criar novas perspectivas. A questão é como que eu crio novas perspectivas, né? E talvez seja partindo das perspectivas possíveis e sabendo que o que se vê perante essas perspectivas são campos de visões transitórias, né? E aí eu estava discutindo com uma pessoa esses dias sobre relativismo, né? Eu acho que é importante, mas eu acho que a gente também precisa, às vezes, de algumas certezas. Eu acho que a certeza é muito importante, né? Tem uma frase aí de um antropólogo que ele fala assim, né? Você acredita no relativo da verdade ou na verdade do relativo? Então eu acho que a gente está num momento que está faltando algumas certezas, que faz a gente seguir. Porém, né, quando a gente se apoia numa certeza, e eu acho que elas são bem importantes, isso não significa que a gente não deva ter consciência que essas certezas é uma certeza construída em cima de uma perspectiva, e quando a gente tem a consciência que uma certeza é construída em cima de uma perspectiva, a gente tem a consciência que essa certeza é transitória. E com base nessa pequena reflexão, a gente consegue entender, por exemplo, a ideia que a gente faz e que foi colocada na nossa forma de pensar a respeito de destino. Então, como que eu trabalho a ideia de destino numa questão de novas perspectivas e não de realidades pré-existentes? Quando a gente, né, essa ideia, o destino está escrito, né? Será que está mesmo? Ou será que o destino não é um caminho temporal onde eu tenho a possibilidade de escrever novas coisas, né, novos caminhos? E como que eu escrevo novos caminhos? A partir do momento que eu caminho. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa sua fala, sobre a perspectiva e o destino, né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente vive tocando nesse assunto aqui, que também é a questão de algumas opressões, né? Que ainda mais o nosso continente viveu e vive, né? Porque talvez do ponto de vista do vencedor, de quem escreveu a história que a gente conheceu nas escolas, é fácil, é confortável falar que o destino era esse mesmo, né? Assim, tinha algum obstáculo, que eram algumas árvores e alguns indígenas no meio do caminho, mas o destino era esse, né? Esse era o caminho. Só que entre tantas outras todos os cosmos que foram violentados nesse processo tinham os seus caminhos a serem percorridos, né? E eu falo isso porque esses dias eu vi um vídeo que me deixou muito ansioso, que é sobre os QAnon, ou QAnon, não sei, que é uma teoria da conspiração que está muito forte lá nos Estados Unidos, né? Que muito se assemelha com algumas das teorias que a gente tem no campo mais da extrema-direita aqui no Brasil.
de que tem um grande dia D que está por vir, onde o herói, né, dessa galera, que seriam os respectivos presidentes dos países, né, iriam de vez livrar a nação do comunismo, dessas coisas. Então, assim, como eles conseguem trabalhar essa questão de um destino mesmo, assim, uma coisa que está fadada a acontecer e é uma questão de quando, não mais de si, né? E aí eu fico pensando nesse sentido, quando você falou da frase do Caetano, de como o desejo, a vontade é um motor, né, de engajamento para que algum destino se cumpra, né? Mesmo que esteja sendo escrito no caminho, né? E aí eu fico pensando no campo de pessoas que buscam a preservação do meio ambiente, a luta pela igualdade social, uma narrativa que se sobrepõe a essa, assim, talvez não enquanto uma disputa entre elas, mas enquanto um motor que nos mobilize enquanto pensando em práticas mesmo, né? Como a gente vive falando aqui, né? Da prática. Se a gente não anseia, se a gente não tem perspectiva, é bom porque a gente pode criar perspectiva, mas é bom a gente criar logo, assim, às vezes me dá essa ansiedade, né? Assim, então vamos pôr o pé nesse caminho e vamos andar. Então, sobre a perspectiva, eu concordo muito. É muito importante esse cuidado com a não hierarquização das perspectivas e dos olhares, né? Muito. Justamente porque se não tem uma perspectiva, eu sei que é delicado, mas a gente está dizendo que se não existe uma perspectiva e um olhar para uma coisa diante de um olhar, esse olhar, essa coisa não existe, não tem como a gente dizer que isso é mais ou menos importante, porque não está sendo visto. E aí isso me faz lembrar de uma coisa, uma pessoa assim que já fez parte da minha vida e me fez mal em vários aspectos, inclusive, mas me ensinou uma coisa muito importante. Bom senso não existe, sabe? Porque as perspectivas são muito diferentes, cara. Eu acho que, sim, tem alguma régua social, né? Tem alguns códigos sociais, tem algumas coisas, mas eu acho que é difícil você estabelecer enquanto racionalidade, assim, enquanto um olhar interno, um mínimo, sabe? O que é um mínimo para mim e o que é um mínimo para um outro é outro. Eu acho que é complexo. Só que aí eu fico pensando nisso que vocês falam de se você não tem uma perspectiva, né? Como se constrói novas perspectivas. E uma coisa que me veio muito, assim, acho que a gente precisa, inclusive, relembrar e voltar às perspectivas que a gente já tem. Parece bobo, mas eu acho que a gente esquece das que estão mais e mais e mais perto, assim, e mais alcançáveis, porque eu acho que às vezes esse desejo de criar novas perspectivas, ele vai para um lugar tão distante, que de fato ele fica inalcançável, assim. Quando eu tenho algum problema, eu tenho tendência a tentar encontrar soluções. Quando chega naquela sensação que é uma sensação próxima ao desespero, isso tira um olhar, assim, um olhar do que é palpável e faz a minha cabeça ir para um lugar tão, 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 tão longe na busca de uma solução, na busca de um olhar, que eu acabo não chegando, né, em nenhum, assim. Então, eu fico pensando que uma forma de se encontrar novas perspectivas é já voltar para as perspectivas que já se tem, né? E aí, quando você vai e destrincha sobre elas, assim, e debruça mesmo, e vai trinchando, acabam aparecendo novas perspectivas, assim. Eu acho que para mim isso acaba sendo uma ferramenta. E aí, Paulinho, eu queria comentar um ponto da sua fala sobre a certeza. Eu acho que a certeza é uma palavra tão traiçoeira, assim. Eu fico pensando se é possível internamente, assim, a gente internalizar e de fato compreender que uma certeza pode ser transitória, sabe? Se uma certeza transitória continua a ser uma certeza. E eu tenho muita dificuldade com as certezas, inclusive. E é uma dificuldade porque eu acho que eu acabo carregando várias certezas, então eu fico o tempo todo fazendo um esforço de dissolver um pouco, assim, as certezas que eu carrego. Então tem
um conflito. Só que aí eu fico me perguntando assim se de fato a certeza é a palavra da necessidade. E aí eu fico pensando em outra coisa, assim, tipo, se é possível, se é que pode ser possível você caminhar com firmeza e com segurança a incerteza. Aí eu fico pensando também nessa diferença da certeza e da incerteza. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que talvez o que você chame de certeza, você me fala mais depois se é isso ou não, tem muito mais a ver com o lugar interno. Que eu, de fato, assim, eu acho mesmo, quase com toda a certeza, que é impossível contar com qualquer certeza externa. É possível você caminhar seguro, firme, né, em cima da incerteza? Depende da perspectiva. Eu não sei se é possível caminhar na incerteza, bem mesmo porque essa talvez seja uma certeza que se tem, né? Que a gente está caminhando eu acho que está aberto para um caminho do não saber, por essa construção de destino que a gente falou aqui, de escrevendo ele, é um caminho incerto. Quando eu digo que na minha visão a gente está precisando de algumas certezas, isso tem a ver um pouco com as coisas que a gente está priorizando. E tanto as prioridades que a gente tem, quanto as perspectivas novas que aparecem para a gente, tem a ver com as coisas que a gente está desejando, individual e coletivamente, né? E o desejo, ele é uma mistura aí dessa dimensão indivíduo e coletivo, né? Que é a questão do, tipo, pô, o que a gente está desejando, né? Individualmente e coletivamente, né? Então, por exemplo, qual que é, na minha visão, uma certeza que a gente deveria ter para seguir? Os direitos humanos. Eu não estou disposto a relativizar isso. Então, por mais incerto que seja o destino da humanidade, a gente pode ter uma perspectiva de ir construindo um futuro mais interessante, né? Que eu acho que foi isso que o Juliano disse, quando, né, a gente pega ativismos do meio ambiente, ativismos por causas que dizem respeito a um bem-estar humano. Então, eu acho que isso devia ser um desejo que as pessoas têm. Porém, eu acho que como a gente foi educado a não olhar para isso, então eu acho que a gente está sendo movido por achando perspectivas a partir do desejo. Então a gente está desejando pouco achar novas perspectivas. E a gente está criando perspectivas a partir de desejo. E o que a gente está desejando enquanto pessoas, enquanto humanidade, né? E aí é muito fácil, né, categorizar assim. Aliás, é muito difícil, né, ter essa distinção, porque ao mesmo tempo que tem vários desejos, mas tem uma coisa que é a expressão. Para mim, o que está problemático é a expressão do desejo, porque talvez no fundo, talvez o desejo mais genuíno que uma pessoa possa ter é ser feliz, né? Aí a questão é que por falta de perspectiva, a gente é movido por esse desejo de felicidade e projeta essa felicidade em coisas que nos deixam infelizes. Então, se a gente construísse um tipo de certeza baseado numa perspectiva de um futuro melhor para os nossos filhos, para os que vêm depois, né, para as pessoas que vêm depois, talvez a gente estivesse caminhando num outro passo, construindo outro, porque a gente está construindo o futuro agora, né? Quando começou essa ideia de pandemia, surgiu várias pessoas falando que um mundo novo iria se abrir, que a consciência das pessoas iriam, e eu sou muito pessimista a esse respeito, assim, porque a gente não vai achar caminhos coletivos enquanto a gente não se trabalhar individualmente, na minha visão, né? Então a gente não está preparado. Se eu entendo o que eu sinto, se eu entendo quais são meus desejos, eu consigo entender qual é o desejo do outro. Isso eu não gostaria que soasse como individualismo, não é isso, né? Mas eu acho que a gente está jogando uma responsabilidade para o coletivismo, né? Então agora eu vejo as pessoas falando a saída é pelo coletivo e tal, e eu acho que tem que estar ao lado, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar. A gente só vai achar perspectivas coletivas novas se a gente se trabalhar. Só que para isso a gente precisa de condições coletivas, né? Então eu não sei como que a gente sai dessa.
A real, assim, eu tô falando isso, mas... então como que a gente faz? Não sei, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os deuses que a gente tá criando. O deus da vez agora, para uma bolha otimista, é a solução conjunta e a solução coletiva. E aí eu tô vendo muito esse movimento de um afastamento do trabalho individual. Eu quero abrir conversas que a gente possa olhar isso lado a lado, sabe? A gente tem que olhar o coletivo e tem que olhar o particular. E aí a gente tem várias dimensões, né? A gente tem várias dimensões. A gente vê agora, né? A gente está em 2020, em agosto, se não me engano, agosto de 2020, a gente está vendo um fascista genocida subir na pesquisa de popularidade. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão concordando com ele? Será que é por isso? Com o que ele fala? Ou porque ele está sendo interpretado a partir de uma perspectiva que ele está dando condições para as pessoas viverem melhor, né? Essa ideia do auxílio emergencial, né, que está acontecendo, eu nem quero discutir isso, eu quero discutir perspectiva, mas tem muita gente que fala, pô, esse sujeito, né, que é o presidente da República, né, infelizmente, tá dando condições para mim viver, isso é o que eu quero, entende? Então, quem olha dessa forma, que é legítimo, porque está realizando o desejo dela, né, de viver melhor. E ela está vendo isso a partir da perspectiva do ganho material. E isso que está em jogo ali, né, para uma pessoa que R$600 faz diferença, o que está em jogo ali é a dignidade humana. Eu acho que é para além do desejo de viver melhor, né, também afastar do medo de viver ainda pior, né. Isso, então eu fico pensando, né, pô, o que a gente não tá dando conta para isso acontecer, né? E é legítimo, né? Se vocês legitimam uma pessoa dessa, aí volta três casas, me dói. Mas no final das contas, né, o bem-estar começa com comida no prato. Então, a certeza que a gente deve ter da dignidade humana. E olha que interessante discutir destino nessa perspectiva, né? Porque a gente está discutindo destino como futuro, né? Só que o futuro de muita gente é saber se vai jantar, né? Mano, eu acho que a gente não tem a pretensão mesmo de dar nenhuma resposta, né? Mas e dentro disso eu fico pensando no que você falou sobre saídas, né? Acho que primeiro, eu acho que um exercício que eu venho praticando há um tempo, mas que eu acho que ele tá mais introjetado em mim nos últimos meses, é o desapego de que eu vou ser feliz, assim, do que eu entendo que é felicidade, né? Assim, eu acho que eu entendo hoje que, com a consciência que eu tenho sobre como o mundo tá, as informações que chegam até mim e como eu leio elas, é muito difícil dizer que eu tô feliz sabendo que existem tantas contradições e pessoas passando tantas necessidades. Então, dentro disso, eu entendo que eu posso ter lapsos de felicidade e satisfações na minha vida, né, na minha caminhada. E aí eu penso que dentro disso, talvez o que pode, de alguma forma, a gente pode fazer a saída tá no movimento, né? E aí eu acho que isso dialoga com o movimento externo e coletivo e o interno, né? Então, sei lá, vontade que a gente tem, lógico, né? Essa ansiedade de poder resolver todos os problemas do mundo, que é impossível. E isso despotencializa a gente às vezes, né? De pensar, eu não vou dar conta, porque ninguém dá. Mas na esquina de casa você consegue deixar o dia de uma pessoa menos difícil. E às vezes com dinheiro, às vezes com olhar, às vezes com uma conversa, às vezes com comida, né? E às vezes nem só uma pessoa em situação de rua, um amigo, um parente, um conhecido. Eu acho que, né, não tem um mundo a ser salvo, mas tem mundos a serem melhorados ou menos castigados, não sei, né? Eu acho que esse poder acho que a gente tem. E aí também dialogando um pouco com o que a Marina falou, né? Só falando sobre a certeza, né? E sobre algo dentro da gente, né? Eu não sei que nome dá isso, mas eu acho que se eu fosse o Gilberto Gil, eu ousaria dizer que essa coisa tá na mulher, tá na cobra coral, tá no pedaço de pão e não costuma falhar. Maravilhoso. Diante disso que vocês falaram do descruzamento, né, que se dá do olhar para si, o olhar para o outro, fico aqui pensando em mais uma armadilha, especialmente importante, assim, a consciência do desejo também, né? Porque se você supostamente olha para alguém, ajuda alguém, o que você está suprindo, né? Eu fico pensando nisso, assim,
o que que supre, né? E qual é o olhar que você tem, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com desejo, né? Porque eu acho que de perceber, inclusive, o quanto os nossos desejos às vezes engolem a gente tá tendo um olhar sobre o outro, né? Diante do nosso desejo. E é só o que a gente dá conta. Mas o quanto dentro do meu trabalho, né, que envolve lidar com pessoas que estão em situações específicas de algumas vulnerabilidades, inclusive porque eu vi de uma mulher, né, uma mulher trans que vive na rua, eu tive uma conversa com ela e as pessoas estavam o tempo todo falando assim, porque esse trabalho, né, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, ela virou e falou assim, todo mundo tá em situação de vulnerabilidade. Todas as pessoas nesse mundo estão em situação de vulnerabilidade. E é uma pena que não dá pra ver o vídeo, mas eu escrevi isso aqui na minha parede, assim, né? Todos somos vulneráveis, pra não me esquecer, porque acho que é importante. Mas enfim, eu acabo vendo muitos movimentos de ajuda a pessoas que estão em situações específicas de vulnerabilidade, e são movimentos altamente colonizadores. Assim. Eu, sinceramente, assim, às vezes com pouca paciência, aquelas pessoas não precisassem tanto de ajuda, sabe? Dá vontade de falar para essas pessoas assim, olha, amigo, eu enfia essa tua ajuda assim, ó, lá nos cafundó, sabe? Mas dá licença. E não dá pra fazer isso, porque é uma situação crítica. Só que isso me faz pensar, assim, quando você tem um olhar pro outro, que tá numa situação talvez mais crítica que a sua, de uma vulnerabilidade que envolva sobrevivência, né? Esse olhar é de fato um olhar pro outro, como outro, de acordo com as necessidades que ele carrega, ou um olhar que alimenta o teu desejo, que acha como deve, acha que sabe e que tem que preencher aquela pessoa que tá precisando de alguma ajuda, assim. Então, acho que essa consciência, né, do desejo e do olhar para si, principalmente do olhar para o outro, ela é importante. Eu acho importante pensar isso nessa dimensão que a gente estava falando do se olhar. Porém, eu não sei se isso tem uma importância real do ponto de vista do outro lado do coletivo, né? Porque eu posso também estar fazendo isso pelas duas coisas, né? Então, eu fico muito preocupado com pensamentos que paralisam as coisas, sabe? Então, eu várias vezes eu me pego fazendo coisas que eu julgo ser bom para outra pessoa. E às vezes são, né? Às vezes não, mas às vezes são. E às vezes eu me pego, inclusive, fazendo mais por mim do que pela pessoa, né? Mas tem uma perspectiva que se isso fizer bem também pro outro, então também já, sabe, tem uma coisa interessante aí, né? Agora eu acho que de um ponto de vista do se conhecer e do ter consciência, eu acho que é importante não corromper a realidade, né? Que é justamente isso, né? Fazer pelo outro achando que está fazendo só pelo outro e esquecer que também está fazendo por si. Do ponto de vista de sanar desejos, né? Não do ponto de vista nobre, assim, no sentido de altruísta. E eu não vejo que isso é um grande problema, assim, sabe? Desde que a gente comece a olhar para isso, né? Então, se eu dou um prato de comida para alguém porque eu tô fazendo isso porque eu quero me sentir melhor, se isso vai matar a fome da pessoa, também, né, eu não sei se isso é um grande problema, desde que eu comece a olhar para isso e comece a entender esses meus desejos, né? Porque eu acho que as coisas também podem se transformar a partir disso. É que eu acho que tem um ponto aí que é complexo, que é o que você determina como o outro vai receber o que você tá dando, sabe? E é aí que eu falo da consciência. Porque assim, eu acho que quase tudo que a gente faz pro outro, né? Parte do que provavelmente, parte das nossas individualidades. Mas a coisa da consciência, o quanto a gente inventa, e sei também que a gente vai inventar várias coisas, mas o quanto a gente fica, às vezes, tipo, mentindo pra gente mesmo, assim. Por exemplo, quando a gente diz que a gente vai fazer o bem pra alguém. A gente faz uma coisa, talvez isso possa estar numa intenção, né? Acho que é muito possível de estar numa intenção.
Agora, a gente declarar, né, que aquilo fez bem para alguém é muito complexo e eu acho que principalmente quando a gente fala disso das vulnerabilidades, assim, sabe? Principalmente quando a gente está falando de pessoas que tenham necessidades talvez muito, muito, muito mais básicas, né, do que o que a gente tem, porque eu acho que às vezes a gente quase esquece das subjetividades que essas pessoas carregam. Então, assim, pô, é interessante que essa pessoa ganhar um prato de comida de alguém que dá um prato mal dado. Estamos aqui falando sobre direitos humanos. Mas a forma que você entrega um prato de comida a alguém, o olhar que você dá para alguém quando você entrega um prato de comida para alguém que está muito precisando comer, esse olhar, essa forma, essa palavra, esse gesto, esse tratar, cara, ele pode fazer mal para essa pessoa. Enquanto você está dizendo que você está fazendo bem para ela, assim. Porque são várias camadas. E aí eu acho que tem a camada básica. Mas a gente está, inclusive, aqui, enfim, tendo uma oportunidade nesse momento, diante das nossas condições, né? De estar se olhando e falando de camadas que vão além das camadas básicas de sobrevivência, assim. Acho que é um pouquinho disso que eu tô falando também, sabe? Acho que são as duas coisas. Tem um exemplo prático, quase caricato disso, né? Que eu acho que tem a ver, inclusive, também com esse olhar colonizador da posse, né? E eu acho que ele se materializa quando você vê... Hoje em dia, na bolha que eu circulo, isso é menos comum, mas eu já presenciei muito, assim, pessoas darem dinheiro para uma pessoa em situação de rua e às vezes meio que cobrar, ou até mesmo comentar depois que a pessoa que entrega o dinheiro, tipo, mas só espero que não gaste com droga ou algo do tipo. Inclusive, é muito comum que as pessoas em situação de rua, muitas vezes, justifiquem o que ela vai fazer com o dinheiro e fala que é para comprar comida ou remédio, alguma coisa, para, né, assim, alimentar essa tranquilidade da pessoa que entregou o dinheiro de que esse dinheiro não vai para droga, não vai para algo do tipo. Só que eu fico pensando, se você deu o dinheiro, a partir daquele momento o dinheiro não é mais seu, né? Então, assim, a pessoa ela faz o que ela bem entender com aquele dinheiro, né? E ela sabe o que ela pode fazer com aquele dinheiro, o que ela quer fazer. E aí eu fiquei pensando também eu já citei ele aqui, a gente já falou sobre ele, uma entrevista que eu vi recentemente do Padre Júlio Lancelotti. Não sei como ele foi provocado na pergunta que ele falou que se ele não fizesse o que ele faz, ele não seria quem ele é. E é bem simples e bem óbvio isso, mas eu fiquei pensando assim, em quantos divãs ou consultório de psiquiatra ele teria algum diagnóstico, e pode ser que seja, que tenha vários mesmo, que explique por que ele faz o que ele faz, e da forma que ele faz, e como ele se envolve, mas na prática, e é isso que o Paulinho também estava falando, ele está alimentando o desejo dele, mas não só, né? Eu acho que na relação no externo, que bom que ele tem esse desejo, né? Que bom que ele se satisfaça fazendo o que ele faz e que pena que é tão raro ver isso na nossa sociedade, né? Espero que a gente, de alguma forma, consiga nos educar enquanto ser humano para gostar de sentir isso que ele sente ao fazer o que ele faz, né? Assim, ou que, né, tantas outras pessoas fazem. Eu fico pensando como que eu gero benefício para o mundo me realizando, sabe? Porque eu acho que essas coisas não precisam estar separadas, né? Tipo, então, putz, cara, quando eu gosto muito, sei lá, de compartilhar as coisas que eu penso e que eu sei, né? E às vezes depois as pessoas chegam e falam assim, putz, cara, aquilo mudou muito, né? A forma que eu tava olhando, cara. Cara, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque isso gerou algum impacto no olhar daquela pessoa e eu fico muito feliz por eu ter contribuído com isso, sabe? Então isso me realiza, né? Então é um encontro, né, cara, assim, então tem uma perspectiva do desejo também que eu acho que a gente precisa olhar e que é assumir nossos desejos, sabe? Assumir as coisas que nos realizam e tal. E eu acho que a consciência vai trazendo uma coisa que é interessante, que ela vai ajudando a gente se realizar e gerando benefícios, né? Então, já que eu me realizo assim, que isso gere benefícios, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, né? E o que eu estou colocando de benefício aqui, eu acho que vai muito além de uma ideia de eu fiz bem ou eu fiz mal. Porque eu acho que tem uma questão de uma questão prática. Quando alguém está com fome, tem uma questão prática que ela precisa cessar a fome. E agora tem uma questão que eu acho que é interessante, que é esse relacionar-se, né? Então, quando eu me sensibilizo, ou não, mas quando eu vou dar um prato de comida, a gente está colocando isso, mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que tem uma coisa aí de a gente lembrar, sabe, das humanidades.
tá? E de estar se relacionando, que eu não sei se também como a gente encara isso como eu fiz bem, eu fiz mal, né? Eu acho que a gente precisa olhar com atenção essas ideias de pureza que a gente carrega, né? De eu fiz bem, eu fiz mal. Não, mas ali aconteceu uma interação. Até mesmo porque quando eu falo assim, eu acho que eu fiz bem, eu fiz mal, eu tô me colocando no lugar de poder, né? E aí o que você falou, né, Juliano? Domingo, cara, eu tava saindo à noite pra passear com o meu cachorro. E uma pessoa tava sentada na porta do meu prédio. E quando eu saí, ele me olhou e falou, pô, meu, eu não tô muito bem, tal, tô sentado aqui e tal. Eu falei, você precisa de ajuda e tal. Ele falou, não, eu só tô com fome. Aí eu falei, beleza, né? Eu falei, putz, cara, que eu só saí pra passear com o cachorro. Aí quando eu tava voltando, ele olhou pra mim e falou, pô, cara, você não arruma nada pra mim comer? Aí eu falei, não, beleza, eu vou lá em cima, né? Aí eu cheguei aqui em casa, e aí comecei a olhar e tal, eu e a Renata tinha improvisado alguma coisa aqui pra comer e tal. Aí eu falei, puta, velho, eu vou ter que, né, tipo, pensar em alguma coisa pra me levar pra ele. Aí eu comecei a pensar. Aí eu falei, puta, velho, o cara vai comer a seco, né, mano? É que é foda comer a seco, né? Eu falei, pô, eu não vou levar água pro cara, né? Abrir, eu falei, meu, não tem nada aqui, fazer um suco. Aí eu pensei, cara, né? Peguei uma grana, desci, falei, pô, irmão, puta, mano, nem assim, tá ruim lá em casa, assim, ó, tá aqui, né? Aí ele falou, eu vou comer mesmo. Eu falei, velho, eu não sei o que você vai fazer, né? Tipo, você falou que tava com fome, eu espero que você coma pra, né, tipo, você ficar de boa aí, tá, hoje pelo menos, mas, assim, tô te dando dinheiro, velho, faz o que você quiser, né? Entende? Então, mas, e aí depois eu fiquei pensando nessa situação, né? A situação dessa outra pessoa me atravessou, momentaneamente, né? Porque imagina a dificuldade que esse cara não passa, né? Na rua, se eu colocar o parâmetro da minha vida. Mas ao mesmo tempo também, quando eu pensei no trabalho e o que eu ia ter que pensar, e pensando na pessoa, né? De, puta, tem que dar uma bebida, eu falei, meu, eu vou dar uma grana e o cara, tipo, meu, ele compra aí o que ele quiser, e se ele quiser, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, porra, né, velho, eu resolvi o problema do cara e resolvi o meu, né? De não ter que pensar nisso, né? E aí eu fiquei problematizando isso na minha cabeça. Falei, putz, né, mano? Mas aí também, vamos jogar real, né? Quais são as possibilidades que essa história me abriu? Eu poderia chamar o cara pra vir na minha casa, né? Não sei se eu faria isso, talvez não faria. Mas eu poderia falar, pô, vamos subir lá, a gente come alguma coisa, né? Mas e aí o quanto que a gente tá disposto mesmo, né? Por vários motivos, né? E eu nem vou abrir aqui os motivos, mas por vários motivos, né? Eu poderia ter levado o cara lá, comprado alguma coisa pra ele dar. Não, eu escolhi dar o dinheiro. E se eu não fizesse isso, o cara ia continuar lá embaixo com fome, e eu ia ficar aqui em cima, puta, mano, o cara tá embaixo com fome. Ah, mas você resolveu o problema momentaneamente. Pois é, né? Eu participei de uma parte do drama. Isso é bom ou é ruim? Eu não sei responder. Eu não sei responder. Isso me deixou tranquilo momentaneamente, sim. Só que tô pensando no cara desde domingo, né? Falando, puta. Né? Porque aí no outro dia você fala, puta, velho, será que. Um momento que ele me atravessou e eu atravessei ele, né? Eu fiquei um pouco nele e ele ficou um pouco em mim, né? Essas encostadas, sabe? Tipo, e pensar nessas encostadas que eu acho que faz a gente caminhar também. E acho que a gente está falando aqui de um ponto de vista social, numa discussão que é um pouco mais política, assim, social mesmo, mas que eu acho que ela está presente o tempo todo nas relações todas preenchidas de humanidades, assim, com qualquer pessoa, sabe? Como a gente lida, né, e trata com esse outro, que é um outro diferente do que o que a gente é, assim, né? E esse outro que é muito diferente do que o que a gente é, né? E que a gente, enfim, carrega mesmo, né? E tá tudo bem, assim, sem a culpa. Um montão de juízo de valor em cima dele, né? O quanto a gente, às vezes, lida com ele como se ele fosse um ratinho de laboratório pequenininho, assim, né? Que a gente fica analisando e achando que vai ali ajudar, né? Acho que são atenções, assim, para a vida prática, né? Para todas as pessoas, né? Assim, que são pessoas que a gente interage, né? Que acho que não é simples ter essa atenção, inclusive. Não acho que essa é uma chave automática, assim. Eu acho que ela é uma atenção constante. E tem uma coisa, né, Mari, que quanto mais a gente é atravessado e atravessa nas diferenças, né, quanto mais a gente transita, eu acho que abre uma nova perspectiva
que nos permite ver que a gente não é tão diferente assim. Porque, Sim. olha só, né? O que me fez interagir com ele foi uma necessidade básica, né, velho? E a diferença aí tá que eu posso escolher o que eu vou comer hoje, ele não. Mas os dois sentem fome. E os dois querem saciar a fome. Né? Então, e aí olha, e aí quando, né, se a gente sai desse campo mais social, que é a mesma coisa num relacionamento, né, de amizade, um casal, né? No fundo tá todo mundo com fome, todo mundo querendo saciar a fome, né? E aí só nos cabe a pergunta, né? Fome do quê? Vou fazer uma citação de uma fala tua, de uma conversa nossa da última semana, Paulinho. Eu não vou me aprofundar nela porque o nosso tempo tá acabando, mas ela fica no ar, né? O xamã e o louco estão na mesma piscina, né? A diferença é que um tá boiando e o outro que tá se afogando. No mesmo oceano. O oceano não tem borda, né? Eu só queria dizer que sobre essa história que você contou, né, dessa situação com esse homem, que é isso, né, assim, a gente não sabe qual é a cosmovisão dele, se ele tem alguma religião, talvez ele pode estar contando essa história para os amigos rindo, talvez ele esteja contando, dizendo que foi um enviado de Deus, ele pode estar contando como ele te ajudou, enfim, tem mil formas de dar sentido a essa história, né, a questão é que o fato aconteceu, né, houve interação, né, e aí os desdobramentos disso, tanto do lado de cá com você, quanto do lado de lá com ele, cada um vai dando o seu sentido, o seu significado, né? Acho muito potente isso, né? E é isso que você trouxe também, de como colocar esse olhar para todas as interações que a gente tem na vida, né? Com nossos companheiros e companheiras, pai, mãe, amigo, tudo assim, né? A gente tem no nosso imaginário os sentidos que a gente dá para essas coisas e tem a troca, tem a relação, né? Isso é muito bonito de contemplar. E, gente, estamos, né, caminhando para o fim aqui. Vocês querem deixar alguma consideração, fazer um jabá, divulgar nossas redes? Eu quero mais uma vez agradecer, terminando agradecendo. A gente tem as redes sociais, né? Eu Facebook, Pirambeira do Tempo. Se você quiser seguir a gente lá, fortalece e a gente fica feliz com isso. Eu vou concluir dizendo que tudo que me atravessa segue comigo pelo caminho e me ajuda a ir construindo esse caminho individual e coletivo. E do mais, eu acho que eu posso dizer que o podcast está diluído. Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.